Bem, assim, essas informações eu também conversei com o Júlio, ele tem bastante acesso aí à proposta que os russos fazem ao jogador, né? De fato, uma proposta excepcional. Eu acho que é importante frisar também o seguinte, né? O cara sai do Brasil para ganhar essa fortuna lá fora, mas não está ganhando aqui um salário mínimo, né? Porque às vezes as pessoas tratam como se o jogador saísse da miséria para ficar milionário. Não. Se ele sair, ele vai ganhar muito mais. Mas ele ganha muito bem aqui, né? Acabou de renovar o contrato. É isso? Então, assim, está saindo porque quer. Tem todo o direito. Querer ganhar mais e mais dinheiro. Mas está saindo porque quer. E tem um preço, né? Jogar numa liga isolada do mundo, não tem intercâmbio com outros países, um lugar frio, você perde visibilidade, você pode perder o contato com a seleção brasileira, tem vários outros aspectos aí também, mas é uma escolha profissional, evidentemente, e pessoal. Mas é bom frisar. O jogador ganha muito bem, né, gente? Porque as pessoas falam, nossa, ele vai ganhar isso tudo. Já ganha muito dinheiro. Parece que o cara ganha 2 salários mínimos. Não, coitado, vai sair da miséria para a riqueza. Não é isso. Ele sai de uma situação excelente para outra ainda melhor. O que acontece é o seguinte, a política do Flamengo, até a gestão passada, era colocar multas altíssimas e ter margem de negociação. Então a multa do Gerson era 200 milhões. Ninguém vai pagar 200 milhões, óbvio. Para que uma multa tão alta? Para você poder sentar à mesa com o clube interessado na contratação daquele atleta e poder negociar. Agora, com o Boto, isso está mudando. Já mudou. O que houve com o Gerson? Primeiro, vamos lembrar aqui. O Gerson saiu do Brasil para jogar na Roma, vendido pelo Fluminense. Foi emprestado à Fiorentina. Ele não se firmou. Teve seus momentos, mas não se firmou. O Flamengo contratou. Ele jogou no Flamengo durante um período, aí veio a proposta do Olympique. Ele já não despertava interesse dos clubes europeus. O Olympique o contratou porque o Jorge Sampaoli era o técnico e o São Paulo queria porque queria o Gerson. Os franceses vieram ao Brasil, fizeram uma proposta inicial, o Flamengo não aceitou, foram subindo até chegar no valor que o Flamengo acabou vendendo. E vendeu, inclusive, porque estava na pandemia e precisava fazer caixa, né? A receita tinha caído, evidentemente, durante aquele período. Aí ele vai e faz uma ótima temporada no Olympique. O São Paulo vai embora, assume Igor Tudor, um croata, que estava agora, inclusive, na Juventus, agora no final da temporada, muda a forma de jogar, ele vai parar no banco de reserva. O que acontece? O que já tinha acontecido antes. O pai do jogador aparece na imprensa brasileira se queixando que o jogador está infeliz, que ele não pode jogar, que ele está na reserva e tal. O que o Flamengo fez? Resgatou o jogador. Quanto custou? 15 milhões de euros. E ele faz um contrato com o Flamengo e volta ao Flamengo. Passa um tempo, aí começa de novo essa coisa na imprensa. Porque o Gerson ganha pouco e tal. Já explicamos aqui. Por que o Gerson ganhava menos que outros? O Jorginho chega com um salário altíssimo. Mas não é só o salário, é o salário e ele está cedendo o passe dele ao Flamengo, digamos assim. Os direitos federativos, porque ele é dono. Ele terminou o compromisso dele com o Arsenal, ele concluiu. O Gerson não termina contrato, gente. Então ele está sempre sendo comprado por alguém. E aí, é claro, você recebe sua remuneração salarial, mas você não tem como ceder os seus direitos porque eles pertencem a outro clube. Os 15 milhões que o Flamengo pagou ao Olympique, se o Gerson tivesse livre no mercado, acho que não os 15, mas metade ou algo próximo disso, talvez não, com certeza seria diluído ao longo do contrato do Gerson. É o caso do Jorginho agora, o caso do Danilo, do Alexandre, do Michael, esses jogadores que chegaram sem custo. O Felipe Anderson no Palmeiras foi assim também, né? Ele estava livre no mercado. Então ele chega no Palmeiras e ele faz o quê? Ele aluga o passe dele, como se dizia antigamente, né? E um salário muito bom. Então junta tudo, tem uma remuneração mensal diluída ao longo de todo o tempo de contrato. Essa diferença é básica. Então o Gerson ganhava menos porque ele custou 15 milhões e outros não custaram nem um centavo de multa rescisória. Mas ainda assim houve reclamação. O Flamengo fez um acordo com ele e isso foi um comum acordo, tá? A redução da multa de 200 milhões, porque é absurdo para 20. Por quê? O Flamengo prefere o quê? Não negociar com ninguém. Olha, o preço do Gerson é 25 milhões. Esse valor aqui você pode levar. Simples assim. Há 6 dias houve uma reunião do pai do jogador, 2 representantes do Zenit e o José Boto. Nessa reunião tentou-se estabelecer uma negociação. O que o português falou para eles? O preço é 25 milhões. Nós fizemos um acordo, não fizemos? Está lá no contrato. Paga os 25 milhões e pode levar. Aí você fala, 25 milhões pelo Gerson é um bom dinheiro? É excepcional, é bom pra caramba. Nenhum jogador de 28 anos, com 2 passagens sem grande brilho na Europa, tá? Já foi vendido até hoje pelo futebol brasileiro, 28 anos, por um valor próximo a isso. Nenhum. Se você pegar os que custaram mais, caso aí de Endrick, Estevão, Vinícius Júnior, Renier, Rodrigo, saíram por muito mais dinheiro, todos meninos de 16, 17 anos. Com 28, você pode ter um brasileiro saindo de um clube europeu para outro e tal. Mas aqui do Brasil, não tem. Pode procurar. Então, é um número excelente. E o detalhe, seria pagamento à vista e aí não tem intermediário, não tem comissão, não tem empresário. O Flamengo não contratou o serviço de nenhum empresário. Ele recebe o dinheiro depositado na conta. É o dinheiro limpo. A proposta que foi feita no início do ano, que falam em 29 milhões, a minha apuração é outra, não chega a isso tudo,
tá? Eram 18 milhões, mais uma série de metas que poderia chegar, na minha estimativa, a menos de 20, 19,5 talvez. Por quê? Várias metas nessa proposta de janeiro, fevereiro, envolviam a Liga dos Campeões. Mas o Zenit não joga a Liga dos Campeões. Então ele não poderia nunca bater essas metas. Os clubes russos estão afastados por conta da guerra com a Ucrânia. Então o Flamengo rejeitou essa proposta porque ela não era tão boa. Os 25 milhões agora seria à vista, não parcelado, como a proposta inicial, que falam que eram 29 milhões. Não tem intermediário, o Flamengo não contratou o serviço de nenhum empresário, né? Então o que eles estão fazendo é tentando eliminar certas negociações e botar o preço. O valor é esse. O Pulga está renovando o contrato, também vai ter uma redução de multa rescisória gradual a cada janela. Por quê? Vai ficando mais velho, vai perdendo valor de mercado e o Flamengo conclui o seguinte: em janeiro do ano que vem, se alguém chegar com X, eu vendo o Pulga. Porque é o valor que o cara tem no mercado. E você faz a roda girar e contrata outros jogadores e a vida segue. Essa é a política que eles estão adotando. É diferente da anterior, de botar a multa lá em cima e ter que ficar discutindo o valor. É isso aí. Eu acho a venda excelente para o Flamengo. Especialmente, gente, porque se livra de uma situação muito constrangedora, que é a constante reclamação que parte não do jogador diretamente, mas por parte do pai dele e tudo mais. Eu faço aqui uma pergunta a você que está acompanhando. Você trabalha numa empresa. Experimenta chegar na rede social e reclamar da sua empresa todo dia. Você está ganhando pouco, o ticket refeição é uma porcaria, o ar-condicionado não funciona, você quer tirar férias, seu chefe não deixa, enfim, você está insatisfeito com tudo. Aí você vai no grupo de WhatsApp da empresa, reclama tudo de novo. Tu vai tomar um pé no traseiro, amigo. Seu patrão vai te mandar embora. Ninguém tolera isso. Ninguém tolera isso. E o Flamengo resgatou o gesto no banco de reservas do Olympique, na gestão do Landim ainda, e vira o mexe o pai dele dá entrevista no Globo Esporte, não sei lá onde, falando, não sei o quê, para ele mesmo, se queixando, que ganha pouco, que não sei o quê. Então o Flamengo se livra de um combo desagradável, que cria atrito o tempo todo. Isso para mim é relação profissional. Tanto se falou que tem que ser profissional, para mim isso é relação profissional. Ah, vai fazer falta, ele é um ótimo jogador. Aí você busca outro. E não tem nada a ver com o Jorginho, né? A contratação do Jorginho não tem nenhuma conexão com a eventual saída do Gerson. Então, agora a questão é, os russos não disseram para o Flamengo que vão pagar. Tá? Tudo que está chegando vem por intermédio do staff do jogador. Certo? Os russos se reuniram há 6 dias com os dirigentes do Flamengo e quiseram fazer uma negociação. O Flamengo falou, não tem conversa, é esse valor. Vamos lembrar o De La Cruz? O Flamengo procurou o River Plate. O River falou, não tem papo. O preço está lá, multa rescisória, 15, 16 milhões de dólares, algo em torno disso, né? O Flamengo falou e pagou e levou o De La Cruz. Não teve acordo. Deposita na conta. Ou o Flamengo deposita, ou então o jogador deposita o dinheiro do clube, né? Para comprar os direitos dele mesmo e repassar para o clube que está adquirindo. Que pode acontecer nesse episódio. Mas os russos não disseram ao Flamengo até agora, hoje é domingo, agora são 13h25, não disseram até agora para o clube carioca que vão pagar. As informações todas vêm pelo staff do jogador. Tá? E tem que ser à vista num banco da confiança do Flamengo, para ter a certeza que o dinheiro vai cair. É assim que funciona. Tá? E não tem comissão. Agora, vamos supor, se fosse 29 milhões, com metas, podendo chegar a 29, se você senta à mesa para negociar, o Vamp sabe disso, que o Vamp foi jogador e trocou de clube algumas vezes. Participou o empresário, ele leva a parte dele. Nesse caso, não tem empresário. O empresário faz o trabalho dele, tá certo, tem que ganhar. Se ele for ganhar, ele vai ganhar agora do jeito que vocês estão falando. Se ele for ganhar, é do Zenit alguma coisa. Exato. O Zenit vai ter que pagar, o Flamengo tem que pagar. Depositou o dinheiro, acabou. O Flamengo não está negociando com ninguém. Compara com o seguinte, você quer tirar um visto para entrar nos Estados Unidos. Você pode fazer de 2 maneiras. Uma, você vai lá no site do consulado, da embaixada, você preenche o formulário, tudo direitinho, com atenção, muito cuidado para não errar, né? E você paga uma taxa. Aí no dia marcado, você vai lá, faz uma entrevista, você consegue o visto e entra no país. Agora você pode contratar um despachante também, que vai cuidar de tudo para você não ter dor de cabeça. Só tem que ir na entrevista. Isso você tem que ir. Mas você se livra de um problema. O empresário, ele faz esse... mal comparando é isso. Ele participa do negócio. A confecção do contrato vai feita por um advogado, ele vai negociar, vai discutir os termos contratuais, ele tem experiência de valor de mercado, de salário, de remuneração. É um serviço que ele presta para o jogador e aí o clube também que está envolvido numa negociação. Mas quando não há sentar à mesa para discutir, que é algo que o Flamengo está tentando eliminar, é o valor, paga e acabou. Então o Flamengo mudou a política. Ao invés de botar a multa lá nas alturas, ele bota no valor que ele acha justo, tá? E, gente, 25 milhões pelo Gerson, 28 anos, 2 passagens na Europa sem se firmar. É ótima proposta. Ah, mas vai perder o jogador. Faz o quê, então? O Flamengo poderia manter a multa de 200 milhões e falar assim, não, você não vai embora, vai ficar aí. Aí você fica como funcionário reclamando no WhatsApp toda hora, na rede social reclamando da firma, você fica? Ou você libera o cara? Ainda mais quando essa liberação vai trazer uma grana para o clube, que permite que ele vá buscar. Aí sim, aí entra o trabalho do Boto. Ele vai ter que usar esse dinheiro, caso
contratação se concretize para trazer outros jogadores bons e mostrar capacidade de trazer atletas de bom nível para do mercado para o Flamengo. É isso, simples assim. Então é muito claro para mim, Thiago, que o Flamengo também quer se livrar desse problema, que é um problema, que é recorrente. Vira e mexe isso, inclusive no Olympique. Você pode encontrar matérias aí. Na época que ele estava no Olympique, ele foi para o banco, antes do Flamengo trazê-lo de volta, teve matéria de reclamação. Sempre o mesmo personagem. Eu, sinceramente, se eu sou um presidente de clube, dirigente do clube, ou dono de empresa, eu não vou aturar um negócio desse. Se o funcionário está insatisfeito, ele vem falar comigo. Olha, eu estou insatisfeito, eu quero ganhar mais, meu salário está baixo, o outro ganha mais do que eu, trabalha menos do que eu, pô, isso não é justo. Conversa, argumenta, apresente seus argumentos. Numa boa, de forma educada e profissional. Agora, se eu estou insatisfeito de uma empresa, eu fico na rede social reclamando, eu fico no grupo de WhatsApp reclamando, eu fico no cafezinho reclamando do chefe, cara, eu vou ser demitido. Ninguém vai aturar isso. Por que o Flamengo tem que aturar isso? Por que no futebol tem que se aturar isso? Se o clube cumpre todas as suas obrigações. Tão pouco profissional quanto não pagar o salário em dia, nada profissional né? Quando os clubes atrasam o salário, é também o jogador que recebe em dia e fica alguém por ele ou ele mesmo reclamando sem razão. Está reclamando do quê? Está insatisfeito? Então arruma o teu emprego e vai embora. Pronto, vai embora, simples assim. Então acho que é uma mudança de conduta. Eu já critiquei várias vezes algumas atitudes dessa gestão. Questionei muito a saída da Alcaraz, a negociação feita pelo Boto, achei que não foi boa. Tá? Já falei sobre isso várias vezes, mas acho que nesse episódio ele está indo muito bem. O português está indo bem, botou um valor e acabou, é isso aqui, cara. E é um valor muito bom, gente. Aí o pessoal fala assim, não, eu venderia por 30, por 40, só que ninguém paga, amigão. Ninguém paga 25 pelo Gerson. O Gerson, com 24 anos, quando foi vendido para o Olympique, não chegou a esse valor. Foi mais de 20, mas não chegou a 25. E foi parcelado. E antes, quando saiu do Fluminense, menos ainda. Foi coisa de 18, por aí. Então, para mim é muito claro. E a proposta, os números que você trouxe aí, apurados pelo Júlio, são números assim, espetaculares. Ele tem todo o direito de querer ir para lá e ganhar dinheiro, fazer a vida dele, tudo bem. Problema nenhum. Isso aí é perfeitamente normal. Agora, querer que o jogador fique contra a vontade, com uma proposta muito melhor, com o pai dele falando toda hora lá no Globo Esporte, ou sei lá mais aonde, aí não dá, meu irmão. Pelo amor de Deus, né? Aí realmente fica difícil. Eu acho que o clube está sendo profissional nessa relação. E muito se falava ano passado, quando o Marcos Braz era o dirigente, tem que ter profissionalismo, tem que ser... Isso é relação profissional, cara. Vocês não queriam profissionalismo? Isso é uma relação profissional. O jogador vale tanto, ao invés de ficar sentando na mesa e negociando, envolvendo empresário, negociação, comissão, está aqui o valor, paga e acabou. É isso que está sendo feito, com ele e com o Pulga também. Aí podemos discutir se o valor do Pulga é justo ou não, vale a discussão. Como as pessoas podem achar que 25 milhões é pouco para o Gerson. Estou dando a minha opinião. Eu acho excelente, nesse perfil, e faço o desafio para qualquer um. Me aponte um jogador de 28 anos, com 2 passagens na Europa sem brilho, tá? Com um brilho muito efêmero por um período apenas, né? E que saia do Brasil para o futebol internacional por 25 milhões de euros ou mais. Um jogador. Não vale jogador que vai da Europa de um país. Aí é outra história, aí é outro papo. É sair daqui, tendo batido lá 2 vezes não ficado. Não vai encontrar, não existe. Não tem jogador que saiu por esse valor do futebol brasileiro com esse perfil do Gerson. Então é um negócio que, se acontecer, muito bom do ponto de vista financeiro, e com a venda do Alcaraz, eventualmente o Wesley, o Flamengo pode ter um bom borderô para fazer contratações interessantes e reforçar seu elenco e seguir a vida. É assim que funciona, ou é assim que deve funcionar na minha visão. Eu tive aqui acesso, tá, a algumas conversas de gente grande no Flamengo, lá, tá, com o Júlio Miguel Neto, que ele tá me passando aqui, e eu vou passar para o Mauro. Mauro, só para a gente deixar bem claro para nossa audiência, e aí é uma fonte fortíssima, né, dentro do Flamengo, que tá aqui, ó. Nunca houve, por parte do Zenit, uma proposta de 29 mil euros. Houve uma de 18 mais 6 de bônus, que aí seriam 24, né? Milhões de euros. Bônus que, de acordo com o Flamengo, seriam ridículos, tá? De acordo com o que foi até falado, inclusive com Champions, se voltassem a participar de uma Champions League, o que não deve acontecer, porque a Rússia está em guerra e os clubes russos estão sendo tirados da Champions League. Então, nesses bônus oferecidos pelo Zenit ao Flamengo, teria até a volta à Champions, coisa que não deve acontecer enquanto a Rússia estiver em guerra. E aí está aqui, o Flamengo pede 25 milhões de euros sem bônus. Ponto. E essa está aqui. E como foi previsto pelo Flamengo, eles voltaram pedindo para sair por 20 milhões de euros. Ou seja, a negociação agora é essa.
Zenit voltou, não quer bônus, isso de acordo com essa fonte aqui, pesadíssima, de dentro do Flamengo, que o Zenit voltou pedindo 20 milhões de euros. O Flamengo recebeu uma proposta de 18 milhões de euros, mais 6 milhões de euros de bônus, que dariam 24 milhões de euros. Só que seriam bônus ridículos de acordo com o Flamengo. Inclusive, se o Zenit voltar para a Champions, que não vai voltar. Enquanto estiver na guerra da Rússia, né, enquanto a Rússia estiver em guerra com a Ucrânia, não voltam os times russos para a Champions League. Isso aí todo mundo sabe. E aí o Flamengo devolveu. Meu amigão, são 25 milhões de euros e ponto. Acabou. Sem bônus, o que você quiser. Zenit veio, ofereceu 20. Flamengo não vai aceitar. Mauro, você acha que o Zenit chega nos 25 milhões de euros pelo que você está vendo? Eu acho que vai chegar, tá? Ou vai oferecer ali, tá bom, vai, 23, 24, e eu acho que o Flamengo vai aceitar. Eu acho que se chegar muito perto ali dos 25 milhões de euros, o Flamengo vai aceitar. O Flamengo está gostando dessa transferência nos valores que estão. E outra, Mauro, já para passar para o assunto campo também, mas você acha que hoje, tá? Hoje, Jorginho é um cara que vai dar tanta qualidade para o meio-campo do Flamengo quanto o Gerson, e principalmente com uma sequência, Mauro, porque ele já é um cara mais velho. Pode ser que quando ele jogue, nossa, o Flamengo joga muito. Mas o Gerson tem uma coisa que impressiona nele, né, Mauro? Raramente o Gerson é poupado. O Gerson constantemente está em campo pelo Flamengo. Eu queria saber, essa chegada do Jorginho, se pode dar uma balanceada com uma possível saída do Gerson. Sobre esses números aí da tal proposta de 29 milhões, eu dei esses números ontem lá no meu canal, inclusive numa live que eu fiz, tem metas de 500 mil euros para o Flamengo se entrar na Champions, se passar de fase, se passar outra fase. Só que não joga Champions, tem metas para ele ser artilheiro, ele não é goleador, tem meta para ele ser da seleção do campeonato, aí ele é possível. Pelas minhas contas ali, esses 18 poderiam virar 19,5, vai. Porque as outras metas são metas praticamente impossíveis ou impossíveis, essas que envolvem a Liga dos Campeões especialmente. Então, criou-se uma ideia de que eram 29 milhões, mas na verdade, pelo que eu apurei, não é isso tudo. Seria bem menos. E com relação ao Jorginho, acho que não tem nada a ver um com o outro. O Gerson está jogando de meia pela ponta direita, o Jorginho é o primeiro homem de meio campo. O Jorginho vai jogar ali ao lado do Pulga ou na posição do Pulga, com o De La Cruz ou como o chileno. É isso, ele vai jogar ali. Ali é a dele. Ou com Everton Araújo, eventualmente. Pode formar uma... O Flamengo joga com 2 volantes. O Jorginho será um deles. Esse é o ponto. Eventualmente ele pode adiantar o De La Cruz, se ele tiver De La Cruz e Pulgar e Jorginho. O Gerson jogou nessa função agora por uma emergência, por conta das lesões de La Cruz e Pulgar. Aí o Felipe recuou. Mas o Felipe o vê como um meia pela direita. Tanto que o Luiz Araújo foi parar no banco. E aí tem um detalhe, vai voltar o Plata, que também joga por ali. Então fica Gerson, Plata e Luiz Araújo brigando por uma posição, porque o técnico entende que o Gerson tem que jogar por ali. Eu acho que o Gerson deveria, se ele permanecer, ou se ele permanecesse, passar a disputar o lado esquerdo. Jogou na esquerda agora pela seleção, jogou na esquerda com o São Paulo, quando ele foi bem na Europa, no Olympique de Marseille. Enfim, então acho que não tem muito a ver. O Jorginho ele vai ser uma opção a mais para aquela função. E ontem até perguntaram para ele, você quer jogar de primeiro volante ou segundo? Ele falou, eu posso jogar de segundo, mas a minha função é primeiro volante. Eu sou o cara para fazer o início da construção das jogadas. É isso, o Jorginho é isso. É que a gente tem aqui no Brasil a ideia de que o primeiro volante tem que ser um butinudo, sabe, que dá 30 carrinhos, mas não é isso. Ele é um jogador clássico até, que é primeiro volante. Simples assim. O Pirlo era um meia atacante, virou um primeiro volante. Busquets. Exato. O Pirlo passou a ser o arquiteto, como os italianos chamavam. Jogador genial, jogando lá perto dos zagueiros. Via o campo todo, Celso. Enxergava tudo, fazia tudo. Você jogou contra o Pirlo, né? Jogou com ele, inclusive. Ele era meia. Com ele era 10, jogou as Olimpíadas e jogou as Olimpíadas e era a camisa 10. Pois é. Aí, depois que sai da Inter, ele vira esse... Ele é recuado. Ele tem até uma carreira, acho que mais longeva e de mais sucesso. Eu acho que ele fez mais sucesso atrás. Ele virou melhor como volante do que como meia. Como meia. Mesmo, acho que trouxe ele para jogar. Exato. Então, assim, o Jorginho, ele é o cara para jogar naquela função. Ele falou, eu posso jogar mais à frente se precisar. Desde que eu acompanho o Jorginho, eu vejo ele como primeiro volante. Primeiro volante. Não vejo ele como segundo volante, não. Como joga em dupla, então, vai jogar ele Pulga, ele De La Cruz. Pulgar, Mauro? Não, ele vai jogar ele com o chileno, eventualmente ele com o De La Cruz, eventualmente ele com o chileno e o De La Cruz pode ficar um pouco mais adiante.
ele vai ter várias opções. Na realidade, agora, recentemente, o Flamengo nem tinha jogador para a posição, o Varela teve que jogar de meio campo. Então, é até uma carência do elenco, um jogador que atue por ali. E o Gerson foi deslocado numa emergência, justamente por conta das lesões. E eu acho que o Flamengo já tem jogadores. O que o Flamengo tem que trazer é jogador decisivo. Jogador que resolve o jogo. É isso. Jogador que resolve o jogo. Jogador que tem número, assistência e gol. Hoje quem decide? Arrascaeta, de atacante, está indo muito bem. E Pedro, até a lesão, e vai voltar a fazer gols, certamente, quando estiver na melhor forma dele. Eventualmente, o Luiz Araújo decide, tal, com assistência, um gol e tal, mas é pouco. É pouco. O Flamengo precisa de mais jogadores decisivos. Esses muitos jogos em que o Flamengo perde muitos gols é para a falta de jogador que realmente decide. O Bruno Henrique não é mais o mesmo, o Gabriel caiu de rendimento e saiu do Flamengo. Esses caras resolviam. Bruno Henrique, Gabriel, Arrascaeta, esses caras decidiram muitos jogos. Eu acho que o Flamengo precisa de mais jogadores que tenham esse perfil. Caras decisivos. Caras que resolvem jogo. Botafogo ano passado só foi campeão do que foi porque teve Almada e Luiz Henrique. Resolveram uma porrada de jogos. Vários jogos. Tanto que foram embora logo, jogadores de um outro nível. Então, se o Flamengo tem dinheiro entrando, eu acho que tem que fazer contratação de peso. Trazer um cara pesado para ajudar a resolver jogo. Não adianta. Eu acho que não é o Carrascal que o Flamengo tenta trazer. Acho que não é esse jogador. Tá? Vai agregar um bom jogador, mas não tem esse calibre todo, esse peso todo. Acho que esse é o desafio. Especialmente se for vendido também o Wesley, né? Que é possível que saia quando a janela... Que a janela nem abriu ainda. Aliás, os próprios russos não podem contratar o jogador agora, só dia 10 de julho abre a janela para eles. Então nem poderia contratar o Gerson nesse momento, a não ser, como falei, que o Gerson compre os próprios direitos federativos. Aí é outra história. Seu Marcão está dizendo o quê? Seu Marcão assim, o que eu acho pior, Flávio, é o seguinte: o jogador estava na reserva do Olympique de Marseille. Eu falei com um ex-dirigente do Flamengo hoje cedo, eu até perguntei para ele: você não fica incomodado? Não é o Marcos Braz, não, outro cara, tá? Você não fica incomodado? A sua gestão trouxe um jogador no banco, estava no banco, insatisfeito, segundo declarações do próprio representante, que é o pai dele, a imprensa. O Flamengo pagou 15 milhões de euros, trouxe o cara de volta, voltou a jogar no Brasil, voltou à seleção brasileira, se recuperou lá do problema renal, teve uma ótima temporada, fez um aumento contratual. O Flamengo podia falar para ele: não, o contrato vai até 27, não vou renovar nada, renovou até 2030, aumentou o salário, chegaram a um consenso. O Flamengo falou o quê? A multa é 200 milhões. Não, eu não quero a multa de 200 milhões. Eu quero botar o valor de mercado, né, porque, caso alguém queira levar o jogador, porque isso foi discutido na reunião. Então, eu vou botar 25 milhões. O staff do Gerson concordou. Então, o quê? Comum acordo. Os dois chegaram com comum acordo. O Flamengo apresentou e eles concordaram. Então, 25 milhões. Eu não quero sentar à mesa para negociar com ninguém. Eu botei o valor. Se alguém quiser levar, vai embora. Por que isso? Óbvio. Porque vira e mexe está reclamação. Então, o Flamengo tenta se livrar de não quero conversa. Paga e acabou. E mesmo assim está tendo toda essa confusão. Eu perguntei para esse dirigente: você não fica incomodado? Vocês fizeram pelo jogador. O jogador estava lá, encostado, o Flamengo foi... Lógico, ele é muito bom. Pagou 15 milhões de euros, trouxe o cara de volta, agora a outra gestão deu um aumento e toda hora tem reclamação. Eu perguntei, cara, aquele paralelo que eu tracei agora, se fosse uma empresa, não é profissionalismo? Numa empresa. Imagina, o cara reclamando toda hora. O chefe olha a rede social do cara, tá lá. Empresa de merda, não paga em dia, não sei o quê, bababá, o salário tá porcaria. Aí o cara vai no grupo do WhatsApp dos funcionários, o cara tá reclamando. Ninguém atura isso, cara. Claro. Mas não é o jogador que está reclamando, mas alguém está falando por ele, porque ele nunca disse nada contra... Tipo, olha, o que meu pai fala é o problema do meu pai, eu falo por mim. Eu nunca ouvi isso, eu não me lembro. Então isso gera um desgaste, gente. Então, assim, é muito claro, é muito evidente que o clube quer se livrar desse combo, porque está de saco cheio. Isso é por quê? Porque isso não é profissional. Relação profissional assinou, fez o acordo, acabou. Está insatisfeito? Se o cara está insatisfeito na empresa que ele trabalha, ele procura a chefia dele imediato e fala: olha, eu estou ganhando aqui pouco, não tenho aumento há tanto tempo, eu acho que eu mereço, estou fazendo um bom trabalho, olha aqui o que eu já fiz esse ano, outros colegas ganham mais do que eu já tenho tempo de casa, você não acha que pode rever a minha situação? Né? Você conversa, quer tirar férias? Explica: olha, eu preciso tirar férias nesse mês, porque meu filho está de férias da escola, as coisas são conversadas, isso é profissionalismo. Não é ficar reclamando aqui ou acolá, ou no caso, reclamando pela empresa. Isso gera um desgaste, gente, para o clube. O clube não é obrigado a passar por isso. Como o jogador não é obrigado a submeter, por exemplo, a atraso de salário e outros absurdos que acontecem. É uma via de mão dupla. Então é isso. E é óbvio que esse combo, isso aí ninguém do Flamengo vai falar. Mas a gente conversa com as pessoas e ouve.
Os caras estão assim, ó, de saco cheio na lua de tanta vira e mexe esse tipo de coisa. E isso é recente, o contrato foi assinado no começo de abril, tem 2 meses. 2 meses. Pô, ele tirou foto com a camisa 2030 ao lado do dirigente, todo mundo feliz, pô, deu um aumento pro cara. E eu já expliquei por que ele ganhava menos que o outro. Ele custou 15 milhões de euros. O Jorginho não custou nada. Nada que eu digo de multa rescisória. Aí o que ele faz? Ele negocia, o empresário dele negocia. Olha, o Jorginho está chegando de graça. Se você fosse comprar o Jorginho do Arsenal, ia custar uma grana. Mesmo com 33 anos. Não ia liberar de graça. Se ele tivesse mais 1 ano de contrato, o Arsenal ia falar o quê? Tá bom, eu quero tanto. O Flamengo teria que pagar os ingleses. Então, se você não vai pagar os ingleses, vai pagar para o jogador. Geralmente é um valor menor do que seria a multa. E mas ele abriu mão de alguma coisinha lá? Ele abriu mão do dinheiro que ele tinha direito de bônus, que ele teria que ficar até o final de junho sob contrato. Para poder jogar o Mundial pelo Flamengo, ele teve que rescindir antes. Ele falou, tudo bem, rescinde, o Arteta deixou as portas abertas para ele. Ele está fazendo um curso de técnico, né, da UEFA. Ele fazia lá dentro do Arsenal, online, as aulas. Ele quer ser treinador. Não lembro agora o estágio que ele está, mas já não está no primeiro, já está no estágio mais avançado. Tem uma outra etapa que é depois que para de jogar, o cara termina de fazer, então ele vai retomar isso, tudo indica futuramente, quando parar de jogar futebol. E o que eu apurei foi que, inclusive, o clube falou, se precisar voltar aqui numa outra função, ser bem recebido, saiu numa boa. Aí teve essa conversa com a parte esportiva. Aí foi a conversa com o pessoal da parte jurídica e financeira. Aí é o quê? Olha, você tem um bônus aqui de tanto. É boa grana. Mas o senhor quer rescindir o contrato antes para ir jogar no Brasil, lá no Flamengo. Então, você não tem direito ao bônus. Pô, mas você quer e tal, não. Então, sinto muito, essa não vamos pagar. Essa financeira que cuida eu. Relacionamento é outro. Acabou. Aí fala, não vamos pagar. A gente rescinde o contrato amigavelmente, mas esse bônus você não cumpriu. Você tem que ficar até 30 de junho. Aí o jogador tem que fazer uma escolha. Ou ele recebe esse dinheiro e não vai ao Mundial, ou ele não recebe e vai ao Mundial. Ele funciona como empresa, né, Mauro? Não tem nem como explicar por que você pagou um bônus para alguém que não cumpriu a meta. Como é que esse funcionário, diretor financeiro, vai justificar para os acionistas do clube, claro, o dono do clube, que ele pagou uma grana para um cara que não cumpriu o contrato? Que não cumpriu a meta. Caridade? Não, você não cumpriu, cara. Então você fica aí. Está de férias, né? Até o 30 de junho, a gente paga você. Aí, como ele quer chamar a atenção do Spalletti, ele quer voltar à seleção da Itália, ele vê o... O Spalletti caiu. O Spalletti caiu hoje. Caiu. Agora acho que vai ser o Piola. Já. Então... depois da tamancada que tomou. Não, caiu. Mas ele quer voltar à seleção da Itália. Então ele vê o Mundial como uma oportunidade de chamar a atenção. De repente pode botar até o Mantini que conhece muito bem. Não, Piola, do Milan. Já sumiu? Ex-Milan. Parece que o nome está mais claro. O Mantini está meio desgastado e tal. Então, assim, para ele o Mundial é uma vitrine. Então ele fez uma escolha. Ele teve que fazer a escolha. Mas isso é relação profissional. O clube poderia até querer pagar, mas ele falou, não tem que pagar. Não é o que está no contrato. E ok, tudo bem. E abre mão do dinheiro, que é um dinheiro até considerável, né? Mas vamos combinar também, né? Não vai morrer de fome, né? Claro. O cara estava ganhando em Libra esse tempo todo, jogando num dos maiores clubes da Inglaterra, um semifinalista de Champions League, e agora vai ganhar um dos maiores salários do futebol brasileiro. Quer dizer, o cara abre mão, é o que eu falo, o jogador sai de uma situação para outra, mas não estamos falando do cara que sai da miséria para ficar milionário. Não é o Dudu da Loteca, né? Lá, coitado, tinha nem dente, de repente ganhou na luta esportiva e ficou milionário. Não Depois é isso. Ficou na miséria de novo. Não é isso. O cara já ganha muito bem, gente. O salário do jogador do Flamengo, o salário do jogador como o Gerson, é um salário que nem executivo de multinacional ganha, gente. É muito dinheiro. Então ele vai ganhar muito mais lá, mas o cara sai de uma situação confortável para outra. É simples assim, porque às vezes fica parecendo que o jogador... Não, mas ele vai ganhar tanto. Sim, mas já ganha bem. É uma opção de vida. Claro. Agora, vai jogar na Liga Gelada, não tem intercâmbio, não joga futebol internacional, não tem visibilidade, né? De noites longas, né? E frias, períodos do ano que você não vê. Você acha, Mauro, que ele perde? Você acha que ele perde espaço na seleção, Mauro? Olha, ele só não vai perder espaço se o Ancelotti ficar muito encantado com ele e mantiver um olhar atento para ele. Se o Ancelotti gostar muito dele, que é possível, né? E falar, cara, esse cara é muito bom, então continuar de olho, sim. A gente vai saber isso amanhã, depois da manhã. Com a escalação. A visibilidade dele cai. Olha o Luiz Henrique, gente. O Luiz Henrique estava jogando bem na seleção. Já ficou meio esquecido nessa troca aí de técnico. Ele já foi para outro time, né? O Luiz Henrique... Está no Zenit. Mas o Luiz Henrique foi para Inter de Milão, é o outro, que era do Botafogo também, jogou no Olympique. Eu que me confundi, então. Eu achei que era o Luiz Henrique. Eu só li a manchete, o Luiz Henrique, né? O outro Luiz Henrique jogou emprestado aqui no Botafogo, voltou para a Europa e agora se transferiu. Então, eu acho que perde, Thiago. Perde sim. Agora, se o Ancelotti se apaixonar pelo futebol dele, é claro que ele vai tê-lo sempre na alça de mira. Mas um jogador que atua A Rússia hoje é um campeonato isolado, gente. Ninguém vê. Só joga entre eles. E assim, qual a perspectiva disso mudar? Tem que acabar a guerra, resolver várias questões diplomáticas que envolvem isso. É um negócio além do futebol.
Os clubes europeus, muitos nem negociam com os russos. É um isolamento que envolve questões diplomáticas, não é só futebol. Então, você vai para lá hoje, até por isso se paga todo esse dinheiro. Como é que você seduz, no caso do Zenit, que pertence a Gazprom, então, que é uma empresa de gás da Rússia, dinheiro a rodo, assim, é muito dinheiro. A única maneira de seduzir o Luiz Henrique, seduzir um Gerson e um outro jogador de bom nível, de ótimo nível, de seleção do seu país, é oferecendo muito mais dinheiro. Porque o campeonato, você se esconde. Você se esconde. Se tivesse em condições normais, sem a guerra, aí não. O Zenit é um time poderoso, ganha o campeonato russo toda hora na Champions, com chance de fazer boas campanhas. Aí você tem os enfrentamentos com os times da Itália, da Inglaterra, da Espanha, né, da Alemanha e da França, mas não é o caso, né? Tá isolado do mundo. Agora, tá aí esse papo aí do Ancelotti com o Gerson. Se o italiano se amarrar no futebol dele, gostar dele também ali no relacionamento, um cara de grupo e tal, tá bom para ele. Caso contrário, ele se esconde. Aí só falta o Ancelotti agradar o seu Marcão. Exatamente. Amanhã o seu Marcão pode reclamar do Ancelotti também. Né? Se ele não convocar, ele vai começar a cornetar o Ancelotti. Sim. Agora, isso, assim, o que me espanta disso tudo assim, é a maneira que às vezes as pessoas tratam esses episódios como se fosse uma coisa normal. Isso não cabe mais, gente. Sabe, essa coisa de o pai do jogador reclama, a mãe do jogador, o irmão do jogador. Não tem cabimento isso.